Nós estamos em Curitiba, todos vocês que nos seguem pelos canais de YouTube e pela Gospel FM. Nosso endereço é Avenida Desembargador Guscima 1772, esse é o Quarta-feira e vamos continuar na mesma trilha que temos, que tem norteado esses dias. Temos tratado a respeito de fortalezas espirituais. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 ao verso 5, diz que as armas da nossa milícia, da nossa guerra, existe sim uma guerra espiritual. Muita gente ignora isso, tem pessoas que não percebem isso, mas existe uma questão de guerra espiritual. Nós vivemos num mundo que é mergulhado nessa guerra espiritual. A Bíblia chama Satanás de inimigo, não chama de adversário apenas, porque ele é um cara de um time que está jogando contra mim. No final a gente aperta a mão, não é? Ele é inimigo. O diabo, vosso inimigo, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Quando a sentença de Deus vem sobre Satanás no Éden, ele diz: colocarei inimizade entre você e a mulher. Então existe uma inimizade entre nós e esse ser que é denunciado como inimigo das nossas almas. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 10, houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra Satanás. Então existe um quadro muito claro de guerra espiritual, é por isso que as armas da nossa milícia, 2 Coríntios capítulo 10, verso 3, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando sofismas e pensamentos que se levantam contra Deus. A fortaleza está na gente, está num pensamento alinhado com as trevas e desalinhado com o céu. Muita gente tem sofrido dentro de jaulas espirituais, porque seu coração não é alinhado com a realidade do céu, porque não conhece a palavra de Deus e nem conhece a vontade de Deus. É por isso que o povo de Deus perece. Por que há sofrimento? Porque há desgraça dentro da vida e da casa do povo de Deus. Por causa de desobediência a regras que são muito claras, são leis inquebráveis do reino dos céus. E nós estamos tratando disso, a respeito de fortalezas espirituais. Nós costumamos tratar de assuntos bíblicos, de natureza eterna, de maneira ignorante, de maneira sem conhecer. Exemplo, isso pode chocar muito vocês. Tem muita gente fazendo guerra espiritual na cidade. Vamos tomar o bairro, vamos fazer um ato profético no bairro A, no bairro B, vamos tomar para Jesus. Eles vão lá, oram, não funciona nada. Por quê? Vou pedir para o pessoal aí da multimídia colocar para mim Lucas capítulo 10, a partir do verso 13, eu vou pedir para substituir esse slide rapidamente. Por quê? Porque isso tem que, essa noção real tem que ser fundamentada na Bíblia. Então tem muita gente pensando que a fortaleza está na cidade, tem livro escrito para isso, mas que não encontra uma grama de peso bíblico, de realidade bíblica nessa doutrina. Como se os demônios fossem territoriais. Pegam lá um pedaço de Mateus capítulo 8, Lucas 8, onde os demônios dizem: não nos mande para fora dessa província. A igreja de Sardes, de Pérgamo, onde está o trono de Satanás. A visão, a história, a passagem de Daniel 10, quando o anjo diz: o príncipe da Pérsia, e fala: pronto, aqui tem um principado. Eu quero dizer como é que funciona isso, antes de a gente entrar na questão da fortaleza, que na verdade está dentro da cabeça da gente. Lucas 10, 13 fala assim: ai de você, Corazim. Corazim era uma cidade, tá bom? No nordeste do mar da Galileia. Ai de você, Corazim, cidade. Ai de você, Betsaida. Então, havia uma cidadezinha chamada Cafarnaum, que tinha duas cidades vizinhas ali, uma do lado da outra, que funcionava como um porto de abastecimento e mercantil. Ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês fossem feitos em Tiro e Sidom, cidades fora de Israel, na Síria, ao norte, há muito tempo elas teriam se arrependido, diga arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Segura aí, Maurício, eu já vou pedir para você passar. Jesus, ele não repreende o demônio de Corazim, nem o principado de Betsaida.
ele repreende o coração sem arrependimento daquela cidade. Olha, vocês estão vendo sinais, olha, vocês estão vendo maravilhas, olha, vocês estão vendo milagres. Se esses milagres fossem feitos fora de Israel, num povo que nem crê no Deus de Israel, um povo de Tiro e Sidom, adoravam ídolos como Baal, um demônio por trás de uma imagem de escultura, eles teriam se arrependido. E continua agora assim, verso 14. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Então aprenda uma coisa: não fique imaginando que milagre na sua vida, que recompensa do céu, que resposta de Deus vai favorecer você no dia do juízo. Não vai. Porque o fato de Deus se manifestar na sua vida traz sobre você um peso de responsabilidade muito maior. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E continua no verso 15. E você, Cafarnaum, veja bem, ele não está repreendendo demônios. Ele vai continuar falando para a cidade. Será elevado ao céu? Uma pergunta retórica. Não, Jesus responde: você descerá até o inferno, até o Hades. E ele continua, verso 16. Aquele que dá ouvidos a vocês está dando ouvido a mim, está me dando ouvidos. Aquele que rejeita, que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Você anuncia o reino e você anuncia a vontade de Jesus, porque Jesus anuncia a vontade do Pai. Quem rejeita você, rejeita a mim. A palavra de Jesus não é uma palavra de repreensão no mundo espiritual. É uma palavra de repreensão a nós no mundo natural, para que a gente se arrependa. Então pare de ficar gastando tempo repreendendo demônios, se você não se arrepende dos seus próprios pecados. Quando Jesus, ele fala sobre Jerusalém, ele fala sobre o pecado de Jerusalém. É uma cidade. Ele não repreende demônios de Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, vocês apedrejam aqueles que eu te envio, você rejeita quem eu te envio. Ele fala: eu quis tantas vezes te ajuntar, trazer você para perto, você que não quis. E ele dá um destino para Jerusalém. Tua casa vai ficar deserta, Jerusalém vai ser destruída. Logo depois, 70 anos da história, é um ano, 40 anos depois, Jerusalém, no ano 70, seria destruída. Jesus falou: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas não é por causa dos demônios, é por causa do pecado da cidade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Então, quero voltar ao texto. Quando nós sondamos fortalezas, quando nós investigamos fortalezas, nós estamos investigando áreas onde a pessoa negocia a santidade pelo prazer do pecado. Eu já expliquei que ter prazer não é ter pecado, mas sim, o pecado é carregado de prazer em qualquer área, em qualquer sentido do ser humano. Jesus, quando ele investiga, onde eu coloquei? Eu sei que está comigo, e devia estar inclusive na minha mão. Está aqui. Quando Jesus, ele investiga sintomas da vida daquele menino que está aprisionado em Mateus 17, ele desce de Nazaré, a gente acredita que é o Monte Tabor, a Bíblia não diz qual é um monte porque ele sai de noite de lá, há uma transfiguração, o rosto dele brilha como o sol. Ele estava anunciando, toda vez que Deus faz alguma coisa, no Antigo Testamento, ele faz no monte. Você lembra quando a mulher samaritana pergunta para Jesus? Ela pergunta: nossos pais nos ensinavam a adorar aqui no Monte Gerizim, e vocês são no outro monte. Lembra quando as palavras de bênção e maldição são citadas entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim? Palavras de bênção se você obedecer, palavras de maldição se você desobedecer. Ele pega os dois filhos, as tribos chamadas filhos de Jacó, filhos de Israel, separam 6 para um lado, 6 para o outro, e eles ficam pronunciando bênçãos para a obediência de um lado, e pronunciando maldições de desobediência do outro lado, e o povo de Israel fica tudo no meio daquele vale. Quando Deus aparece para Moisés e fala assim: ó,
monte, sobe o sumo monte, Monte Sinai. E aí, pastor Marcos, subimos o Monte Sinai esse ano, né, pastor Marcos? E aí lá Deus fala com Moisés, e quando ele volta, o rosto dele brilha como o sol. Era a maneira de Deus falar assim: eu continuo falando. Só que aí Hebreus capítulo 1, tendo Deus falado anteriormente pelos profetas, agora fala pelo seu Filho Jesus. Jesus então ali tem aquele momento de transfiguração, ele desce, ele se encontra e vê um pai desesperado porque tem um filho endemoniado. Está um garotinho endemoniado, e aí Jesus vai verificar o quê? Sintoma. Ali o sintoma era um só: incredulidade. Os discípulos vão perguntar: por que nós não podemos expulsar? Pela pequenez da vossa fé, mas essa casta só sai com jejum e oração. O próprio pai do menino fala assim: ajuda-me com a pequenez da minha fé. A questão da incredulidade, ela é séria. Por quê? Porque você está duvidando que Deus pode fazer alguma coisa, e é justamente o fato de você crer no Deus que você não vê, é que honra a Deus, e Deus faz a mão dele se mover em teu favor. Aqui o diagnóstico, ele passa pela coleção de sintomas. Existem sintomas espirituais, nós tratamos isso há 2 quartas-feiras, você pode procurar aqui no canal. Existem sintomas emocionais, existem sintomas físicos. Esses sintomas não são a razão do problema. A estupidez com que a pessoa te trata não é a razão. Existe uma dor dentro dele, que machuca ele, que castiga ele, que provoca lembranças, são chamadas memórias, tristezas passadas, que traumatizaram ele. Ele fala: opa, não se aproxima. Então a fortaleza é uma área de proteção, diga proteção, em que ninguém consegue te tocar. Eu sempre gosto de usar, quando eu falo a questão de trauma, a ferida, em cima da ferida, que tinha sido ferida, por outra ferida, que foi ferida. Eu não vou contar isso para ninguém, porque dói. Você imagina que eu vou no médico para contar que eu estou com essa dor? Ele vai querer espremer ali o meu pus, ele vai querer espremer, vai querer limpar, vai doer limpar a ferida. A tua mãe, a minha mãe, você ralou, quis colocar o que ali em você? Remédio, e remédio arde. Ou você não teve infância, ou então você é muito novo, porque mertiolate, ele ardia no meu tempo. Hoje é que ele vem com anestésico. Mas havia um negócio pior do que mertiolate, que era o tal do mercúrio cromo. Esse era cruel. E ela atinge o quê? A pele ferida, sem nenhuma proteção, e dói. Diga, dói. A fortaleza, gente, é uma proteção na qual a gente esconde valores ou passados escondidos que você não quer que ninguém saiba. A investigação da fortaleza, aí nós tratamos Josué capítulo 2, verso 1, Josué manda 2 espias, eles entram na fortaleza, passam a noite na fortaleza. Ali era a casa de Raabe, aquela mulher que negociou valores eternos. Ali vem à luz aquela história, e no final ela é salva. Ela coloca o fio vermelho, a roupa vermelha para o lado de fora da fortaleza, ela e a sua casa são salvos. Então aquilo que você está aprendendo aqui, não é só para você não, é para você levar para a sua casa. E nós partimos de um diagnóstico que você pergunta assim: desde quando acontece isso? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Desde quando começou essa dor? Há 3 semanas. Essa febre começou quando? Pastor, essa febre está comigo aqui já há uns 15 dias. Então, você vai investigar quando isso começou. Ih, não, pastor, eu já tenho isso há muito tempo. A mulher encurvada, de Lucas capítulo 13, estava encurvada há 18 anos. A mulher com fluxo de sangue estava sofrendo há 12 anos. O aleijado do tanque de Betesda estava paralítico há 38 anos. A pergunta é: o que aconteceu há 38 anos? Jesus diagnostica, ele vai dizer: vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então a história toda, a necessidade toda que a gente tem é de santidade. Não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E nós
passamos por pelo menos 6 tipos de fortaleza. Número 1, a fortaleza das heranças que nós recebemos de aprendizado dos nossos pais. Êxodo, capítulo 20, verso 4, vai dizer que Deus visita o pecado dos pais nos filhos. É o pecado que o teu pai te ensinou a celebrar. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, porque são gerações observáveis. Eu vi o vovô pecar, eu vi o papai pecar, eu estou vendo o meu filho pecar. Eu consigo observar somente 3 ou 4 gerações. Se você teve bisavô, você dificilmente vai lembrar dos pecados do teu bisavô, a não ser que teu avô, teu pai, eles contem para você. Se você tem um bisneto, você dificilmente vai ter tempo de ver o teu bisneto crescer, a ponto dele apresentar na sua própria vida uma iniquidade, uma transgressão, um pecado. É isso. Então, a primeira fonte de fortaleza está onde? Está dentro de casa. Segundo lugar, quebra de alianças, adultério, quebra de alianças, apostasia. Aprenda o que eu vou dizer. Não fale mal de igreja nem de pastor dentro da sua casa. Não fale mal dentro da denominação. A denominação A, a denominação B ou C não presta, porque assim ele está em você. O teu filho vai acreditar que o teu marido, minha irmã, é ruim. A tua filha vai acreditar, minha irmã, meu irmão, que a tua esposa é ruim. Eles vão aprender e vão detestar o casamento. Eles vão aprender e vão detestar a igreja. Um dia, se eles forem beliscados, e dentro da igreja todo mundo é beliscado, porque aqui só tem gente aqui. E a gente se decepciona um com o outro. Um dia, eles vão falar assim: eu preciso me mudar.